Sabe aquela cena? Um auditório lotado, o coração parece que vai sair pela boca, um suor frio escorrendo. Um momento que tinha tudo para ser de comemoração, mas que para muita gente vira pura ansiedade. Aquele sentimento que paralisa de estar sob o julgamento de um monte de olhares, onde cada passo, cada gesto parece que está sendo analisado. É uma sensação que quase todo mundo conhece. E é exatamente por aí que a gente começa a nossa conversa de hoje. Para aprofundar essa ideia, a gente vai se basear no livro Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno, do Edward T. Welch. É uma obra que vai fundo nessa ansiedade que a gente acabou de descrever, sabe? E dá para ela um nome e um diagnóstico bem específico. Olha que doideira! Essa frase aí foi uma oração do próprio autor, o Ed Welch, quando ele estava no ensino médio. Imagina ele estar numa cerimônia de premiação, concorrendo a um prêmio super importante. Em vez de torcer para ganhar, ele está apavorado. A cabeça dele não estava na honra, mas no que os colegas iam pensar enquanto ele andasse até o palco. Será que meu jeito de andar é esquisito? E se eu tropeçar? O que os outros indicados vão achar? O medo da opinião dos outros era tão, mas tão grande que engoliu qualquer vontade de ser reconhecido. Essa história dele, por mais que seja pessoal, toca num ponto que é familiar para muita gente e vai muito além de um auditório de escola. Ela aponta para um medo que é quase universal. Uma força que, segundo o livro, molda secretamente um monte de decisões, reações e ansiedades que a gente tem. O autor dá um nome bíblico para esse sentimento, o temor do homem. Mas calma, é importante entender que não é só ter medo de alguém. É uma coisa bem mais ampla. Significa ser dominado, controlado, sabe, precisar desesperadamente da aprovação dos outros. Ou colocar a opinião das pessoas num pedestal, como se fosse a verdade absoluta sobre quem a gente é. E o mais curioso é ver como esse conceito, que é super antigo, aparece com outras roupas no nosso dia a dia. A gente fala em pressão de grupo, em querer agradar todo mundo, em codependência, baixa autoestima, necessidade de aprovação, até na famosa síndrome do impostor. De acordo com o Welch, tudo isso aí são, no fundo, nomes diferentes para a mesma coisa, o tal do temor do homem. Bom, isso leva a gente para uma pergunta-chave, né? Se as pessoas têm tanto poder assim sobre nós, de onde que vem esse poder todo? O que exatamente está no controle? A premissa do livro é ao mesmo tempo simples e muito poderosa. A gente é controlado por aquilo que a gente acredita que precisa. Se alguém acredita que precisa do respeito, da aceitação, da admiração ou da segurança que vem de outras pessoas, então, pronto, essas pessoas passam a ter controle. A nossa necessidade vira a coleira, entende? Para facilitar, o autor organiza essa necessidade em 3 categorias principais, 3 medos que são a base de tudo. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro é o medo da exposição. É aquele pavor de que os outros vejam quem a gente realmente é, sabe? Com todas as falhas, inseguranças, imperfeições. É o medo de ter a máscara arrancada. E olha que interessante, o Welch conecta esse medo a uma das histórias mais antigas que a gente conhece. Depois da transgressão lá no Éden, qual é a primeira reação de Adão e Eva? Vergonha. Eles percebem que estão nus e correm para se esconder. Esse sentimento de vulnerabilidade, de querer se cobrir para não ser visto, é a raiz do medo da exposição. O segundo medo talvez seja o mais comum de todos, o medo da rejeição. É aquele terror de ser ignorado, de ser excluído, de não ser querido, de não ser chamado para a festa, seja ela literal ou figurada. E esse desejo de ser aprovado pode paralisar a gente. O livro cita o exemplo de líderes que, mesmo sabendo que era o certo a fazer, não fizeram nada. Por quê? Porque o desejo de receber aplausos, a tal glória dos homens, era mais forte que as próprias convicções. O medo da rejeição era maior que todo o resto. E por fim, tem um terceiro medo, que é o mais primitivo de todos, o medo de dano físico. É o temor de sofrer um ataque, de ser oprimido, de ser ameaçado fisicamente por outras pessoas. Só que aqui, o autor mostra um outro lado da moeda. Diante de uma ameaça real, em vez de ficar paralisado de medo, o rei Davi faz essa pergunta. A questão não é negar o perigo, mas colocar ele em perspectiva, sugerindo que existe uma fonte de segurança muito maior do que a força de qualquer ser humano. E é exatamente isso que nos leva para o ponto central do livro, a grande metáfora que resume o problema todo. Quando as pessoas são grandes na nossa mente, Deus, inevitavelmente, se torna pequeno. Dá uma olhada nessa inversão.
No temor do homem, as pessoas é que são poderosas, a opinião delas nos define, a gente precisa da aprovação delas e por isso a gente serve a elas para conseguir alguma coisa. Agora, olha outra perspectiva, a do temor do Senhor. O poder supremo é de Deus. O amor dele é o que nos define. A gente está seguro na aprovação dele e isso nos deixa livres para amar as pessoas em vez de precisar delas. Então, o X da questão é esse. A pergunta que o livro nos desafia a fazer é: quem ou o que está ocupando esse lugar de grande na nossa vida? Quem é que tem o poder de nos definir, de nos controlar, de ditar o nosso bem-estar? Certo, se o problema é quem se torna grande na nossa vida, como é que a gente muda isso? A resposta do livro é surpreendente. Se o problema é um tipo de temor, a solução, por mais estranho que pareça, é outro tipo de temor. A proposta é uma reorientação completa do nosso medo, não a eliminação dele. E aqui que está a grande virada de chave. Temor do Senhor, nesse contexto, não tem nada a ver com viver aterrorizado. Pelo contrário, significa ter uma admiração, uma reverência, uma confiança tão profundas em Deus, que o medo da opinião dos outros simplesmente perde a força. As pessoas encolhem e voltam para o seu tamanho normal. E como é que essa mudança acontece na prática? O livro sugere um caminho de 3 passos. O primeiro é ser brutalmente honesto. Reconhecer quem é que de fato tem poder na nossa vida. É um chefe? Um parceiro ou parceira? A opinião da galera nas redes sociais? O segundo passo é uma mudança de foco. Cultivar ativamente uma reverência por um Deus que é infinitamente maior do que qualquer pessoa ou opinião. Isso redimensiona o problema. E o resultado disso tudo é o terceiro passo, a liberdade. A liberdade de deixar de precisar das pessoas, que é uma escravidão, e passar a amar as pessoas, o que nos torna livres. No fim, tudo se resume à imagem da capa do livro. A questão que fica não é como se livrar da lupa, mas sim como a gente vira ela. Como parar de colocar as pessoas debaixo de uma lente de aumento e começar a focar naquilo que, segundo o autor, realmente importa, colocando todo o resto na sua devida e libertadora perspectiva.